Bom dia, crianças! Ai, que bom! Nós estamos aqui de volta na nossa EBD e hoje é um domingo muito especial, não é verdade? É o domingo de Páscoa. E você sabe que a primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, quando o povo hebreu foi liberto da escravidão que eles viviam no Egito. Mas a nossa Páscoa hoje é a libertação dos nossos pecados através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele está vivo, mas ele se entregou voluntariamente em uma cruz para morrer, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E ele está vivo hoje, por isso nós celebramos a Páscoa. Então, para esse dia não passar assim, sem nenhuma comemoração nossa, nós vamos louvar um hino, tá bom? Muito legal. É um cântico que você vai conhecer. E depois nós vamos louvar juntinhos, tá bom? Vamos lá? Vai aprendendo aí a letra. Ressuscitou-se Jesus, meu Senhor, vivo, vivo, vivo está. Da sepultura saiu vencedor, vivo, meu Senhor está. Por isso eu canto alegremente em seu louvor. Por ele eu vivo eternamente, salvo estou. Agora, toda vez que você ouvir a palavra vivo, você vai ficar de pé. Então, todo mundo sentado. Quando ouvir a palavra vivo, você vai fazer o quê? Ficar de pé. Creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Vivo, vivo, vivo estou. Por seu poder sou também vencedor. Para sempre vivo estou. Por isso eu canto alegremente em seu louvor. Por ele eu vivo eternamente, salvo estou. Por isso eu canto alegremente em seu louvor. Por ele eu vivo eternamente, salvo estou. Que lindo! Que lindo! Pelo seu amor, nós estamos salvos. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você faz assim para conviver com aquelas pessoas que são bem diferentes de você? Ou seja, elas às vezes são mais velhas, aí tem um outro pensamento, às vezes ela veio de um outro país, aí não fala muito bem a sua língua, a nossa, ou então ela é diferente na sua maneira de vestir. Como que você age com essas pessoas que são assim um pouco diferente de você? Aqui tem várias crianças, até de outras etnias, uma diferente da outra. Olha, nós precisamos tratar bem as pessoas, independente de como elas são. E olha só o que a Bíblia diz, que é o nosso versículo que nós vamos aprender hoje na nossa EBD. Nós estamos aqui na revista e aprendendo a lição de número 8.
Vamos conhecer esse versículo que a Bíblia nos ensina. Está em Romanos 12, 18. Você já sabe encontrar. Ele está lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu vou ler para você. Diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Você pode ler junto comigo no nosso visual. Façam todo o possível para viverem em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. Durante a lição, nós iremos memorizar esse versículo. Tudo bem? Grava aí, Romanos 12, 18. Façam o possível para viverem em paz com todas as pessoas, ou seja, independente de como elas sejam, independente de várias coisas. E você sabe que você é uma criança que tem Jesus no seu coração, então você precisa pedir a Ele, o nosso Jesus, para te ajudar a conviver com todas as pessoas. Agora, eu quero te perguntar uma outra coisa. Olha, será que você conseguiria viver sem água? Sim ou não? Nós precisamos de água para praticamente tudo que nós fazemos, não é verdade? Mas você sabia que uma época muito lá atrás não existia água como nós temos hoje? É verdade, não. Será como essas pessoas faziam para conseguir água? O que será que elas faziam para conseguir água? Então isso nós vamos saber na nossa história hoje. Mas sabia que isso me fez lembrar de um cântico. E você vai cantar junto comigo, tá bom? Vamos lá cantar? Vai cair, vai cair, vai cair. Água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir o trovão, logo a chuva vai cair, vai cair. A chuva serve pra molhar a terra. A chuva serve pra encher os rios. A chuva é a água pra beber. A chuva faz a planta florescer. Logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair. Água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir o trovão, logo a chuva vai cair. A chuva serve para tomar banho. Para tomar banho. É água para escovar os dentes. É água para mamãe cozinhar. É água pro papai se batear. Água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir o trovão, logo a chuva vai cair, cair, cair. Água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir o trovão, logo a chuva vai cair, cair, cair. Logo a chuva vai cair, cair, cair. Logo a chuva vai cair, cair, cair. Logo a chuva vai cair, cair. Ai, que lindo! A água serve para muitas coisas, mas muito tempo atrás, lá na época de Isaac, não tinha água assim. Isaac, crianças, ele vivia muito, muito bem com Rebeca. Eles viviam muito bem na sua casa,
muito felizes, eles tinham de tudo que eles queriam. Só que um certo dia veio uma fome muito grande aonde eles viviam. Então Isaac precisou pegar tudo que ele tinha e ir embora com Rebeca para um outro lugar. Só que Deus falou com Isaac para ele não descer para o Egito. Deus falou para Isaac ir para uma terra chamada Gerar. Essa terra era a terra dos filisteus, mas os filisteus, eles não eram tão fortes, não. Então Isaac, ele pegou a sua esposa e foi lá para a terra de Gerar. Chegando lá, Isaac, ele conhecia muito bem aquelas terras, porque há muito tempo atrás o seu pai Abraão havia cavado poços naquela terra. Poço, criança, era uma maneira de conseguir água. Você sabia que eles cavavam poços em vários locais tentando achar água? Muitas das vezes eles não conseguiam. E quando eles não conseguiam, não tinha plantação, não tinha água para dar para os seus gados, para cozinhar, para fazer nada. Então, quem conseguia cavar poço, encontrar água, essa pessoa era muito abençoada. Ela ficava rica porque a água era muito preciosa, como é hoje também. E a água era para tudo. Eles dependiam daquela água que vinha lá do poço, mas era muito difícil. Abraão, ele tinha conseguido, pela ajuda de Deus, cavar vários poços. E Isaac conhecia muito bem aquela terra. Então, o que ele fez? Ele começou a procurar. Só que os filisteus, eles tinham entulhado todos os poços e tinha sumido. Mas Isaac procurou e ele encontrou aqueles poços e ele começou a desentulhar. E sabe o que aconteceu? Ele começou a encontrar água bem ali. Os filisteus, eles ficaram com muita inveja, porque Isaac, ele começou a prosperar e ele começou a ter muitos gados. Ele começou a ter muitos pastores e o rebanho dele, crianças, crescia muito, aumentava muito e ele ficou muito numeroso, o rebanho, os pastores de Isaac. Então, o coração dos filisteus se encheram de muita inveja e eles começaram a entulhar os poços. Crianças, a inveja é um sentimento muito ruim, sabe? A inveja é pecado. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, diz assim, segunda parte do versículo, diz assim: a inveja é apodrecimento dos ossos. A inveja é tão ruim que ela chega a deixar a pessoa doente. E eles sentiram muita inveja. Mas Isaac não queria briga. Então Isaac pegou, e porque o rei de lá, Abimeleque, ele pediu para Isaac ir embora dali. Então Isaac pegou todo o seu rebanho, os seus pastores e saiu de Gerar. Ele foi lá para o vale de Gerar. Chegando no vale de Gerar, ele começou a abrir novos poços e Deus começou a abençoar Isaac. E ali, ele abrindo os poços, as pessoas do vale de Gerar começaram a contender com os pastores de Isaac. Então Isaac se afastou. E depois eles contenderam novamente com os pastores de Isaac.
Isaac, crianças, se retirou para o outro lugar, porque Isaac não queria brigar com aquelas pessoas dali. Se você já tem Jesus no seu coração, repita comigo: viva em paz com seus colegas. Isso mesmo. Olha o que a Bíblia diz no nosso versículo de hoje, em Romanos 12:19. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Viver em paz, crianças, mesmo que esteja uma situação desagradável, você saber acalmar aquela situação. Talvez as pessoas não entendam porque você não briga, porque você não xinga e porque você trata bem todas as pessoas. Talvez não entendam isso, porque você tem essas atitudes diferentes. Mas se Jesus é o seu Salvador, fala comigo: viva em paz com todas as pessoas. Ao invés de brigar, Isaac, ele se retirou e foi para outro lugar. E chegando em outro lugar, quando eles chegaram lá, os pastores de Isaac começaram a cavar poços e Deus abençoou Isaac sobremaneira. Deus começou a animar Isaac, falar: Isaac, continua, eu estou contigo, Isaac. Então Isaac sentiu aquela força que Deus nos dá. Isaac começou a cavar vários poços. Sabe o que o rei dos filisteus, Abimeleque, fez? Ele foi lá até Isaac e viu que ele era abençoado por Deus. Então, Abimeleque, ele pediu paz. Ele falou para Isaac assim, olha, eu estou vendo que Deus, ele tem te abençoado muito. Então, eu quero que você faça uma aliança conosco para que nós possamos viver em paz. Ah, criança, Isaac fez a diferença lá naquele lugar. Isaac, ao invés dele brigar, ele viveu em paz com aquelas pessoas. Crianças, faça a diferença também. Se você já tem Jesus no seu coração, repita comigo: viva em paz com seus colegas. Vamos recitar o nosso versículo que está aqui em Romanos 12:18. Vamos lá? Recitando o nosso versículo: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Isso mesmo. Ao invés de você brigar, xingar, ficar chateado por alguma situação, você tenta ver se você consegue acalmar aquela situação, ou até mesmo sair de perto. Se alguém quer briga, se alguém quer discutir, você saia de perto, ou você tenta acalmar a situação, porque quando você faz a diferença, Deus, ele te abençoa sobremaneira. A Bíblia fala que Deus abençoa porque você está ali tentando levar paz. Então, quando você estiver em alguma situação difícil, que esteja confusão, briga, você vai fazer o quê? Você vai parar, você vai pensar e você vai lembrar do nosso versículo. E você vai fazer o quê? Viver em paz com seus colegas. E sabe o que aconteceu, crianças? Isaac, ali, ele fez a diferença. Isaac, fazendo a diferença, ele viveu em paz com aqueles homens, com aquelas pessoas ali, com os filisteus. Então, ele deu um banquete para todo mundo. E daquele dia em diante, eles viveram em paz. Cada um seguiu em paz o seu caminho e eles conseguiram conviver em paz uns com os outros.
Olha que história linda! Nós precisamos aprender a viver em paz com outras pessoas, independente das diferenças delas. Olha, criança, eu quero deixar aqui para você fazer um poço, e você também pode colocar nesse poço, você pode fazer de garrafa PET ou até de papelão, do próprio papel, um poço, e você coloca na frente dele o nosso versículo que nós aprendemos hoje. E você pode pegar uma canetinha e pintar também o seu poço, colorir ele, colocar o versículo para você não esquecer, para você viver em paz com os seus coleguinhas e saber que através dessa história que Isaac viveu há muito tempo atrás, ele não arrumou briga, ele saía e ia para outro lugar cavar poços, e Deus abençoou Isaac dando muita água e para ele viver e ele ser grande na terra. Assim Deus também quer abençoar a sua vida. Eu quero agora que você feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça, que eu quero orar pela sua vida e pela sua casa. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa alma na nossa EBD, mesmo nesse distanciamento social. Pai, abençoa a casa, Senhor, deste menino, desta menina, desta criança que está assistindo com a sua família a nossa aula de hoje. Pai, por favor, derrama as tuas bênçãos sobre este lar, Senhor, porque o Senhor está vivo, por ele também. O Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo para nos dar a vida contigo. Senhor, nos ajuda a viver, Senhor, uma vida com o Senhor, para que um dia nós possamos estar eternamente junto contigo. Assim, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Que Deus te abençoe.